Paz seja convosco mais uma vez. Amém. Para você que sobreviveu ao primeiro horário. Sobreviveu. É melhor sobreviver no campo de treinamento do que morrer na guerra, não é não? Quando os exércitos eles vão para a guerra, tem um tempo de treinamento. O nosso treinamento é no meio da guerra. No meio da guerra. Enquanto nós estamos guerreando, nós estamos treinando. A palavra de Deus diz que a volta do Filho do Homem será como relâmpago que corta do ocidente para o oriente. Dois vão estar na cama, um vai e outro fica. Dois vão estar trabalhando, um vai e outro fica. E aí essa porcentagem de 50%, até medo, né? Mas eu acho que é maior, de pessoas que não vão ser salvas. Mas, como Davi fez, nós temos que ficar dia após dia tentando acertar, o que é muitíssimo difícil. Estamos trabalhando o ser de Deus, seus atributos, em especial a vontade soberana de Deus. E nós, na semana passada, no mês passado, a última aula que nós tivemos, nós falamos sobre duas vontades de Deus. A vontade que é a diretiva, em que Ele fala, é assim e pronto. E tem a vontade preceptiva, ou vontade moral, em que o Senhor fala, olha, o caminho é por aqui. Você quer seguir? Tem ônus de um lado, do outro lado tem bênçãos, você escolhe. Mas a vontade preceptiva ou moral ou permissiva, ela não afeta a vontade diretiva. Você vai até um ponto, não passa desse ponto. Tanto que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que se esses tempos, acho que é Apocalipse, se esses tempos de luta não fossem abreviados, se possível fosse, não é possível, até os eleitos de Deus se perderiam. Então, os tempos eles são maus. Quanto mais você se preparar, mais você é apto a lutar essas lutas. No mercado de trabalho, quanto mais você se dedica ao aprimoramento do teu conhecimento, mais você tem a possibilidade de você se dar bem no mercado de trabalho. Se você é uma pessoa que quer passar um concurso, você se dedica em mais horas naquela matéria, naquele estudo, a possibilidade de você se dar bem é muito maior do que a pessoa que não pegou absolutamente nada. Nós temos duas vontades de Deus, a vontade decretiva e a vontade preceptiva, ou moral ou permissiva. Nós, dentro da vontade decretiva, nós temos duas vontades, nós já falamos, só estou fazendo uma breve revisão. Dentro da vontade decretiva de Deus, nós temos a vontade conhecida ou revelada, Escrituras, e tem a vontade que é secreta. Há coisas que o Senhor tem para as nossas vidas que Ele não revelou ainda, talvez nunca revele. A vontade, tanto a secreta como a conhecida, ela vai acontecer. Palavra de Deus, palavra conhecida ou revelada, nem um tio, nem uma vírgula vai deixar de se cumprir o que está aqui escrito. Pastor, Deus está me dando a revelação que me falou que o mundo vai acabar tal ano. Mentira. A palavra de Deus diz que ninguém conhece esse dia. Ninguém conhece, nem Jesus Cristo, sendo Deus, não conhece, pelo menos dentro da figura humana, quando Cristo revelou, né? Mas só Deus Pai conhece. Como é que você, ser humano, conhece? Mentira. É secreto. O dia da volta de Cristo ninguém sabe. Pode ser daqui a 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Pode ser hoje? Pode ser hoje. Pode ser hoje.
Pode ser que a gente esteja falando, eu lembro que eu vi um vídeo que toda vez que eu vejo fico arrepiado, e o pastor está falando assim, aí a Bíblia simplesmente, aí um olha para o outro, cadê o pastor? Cadê o irmão? Foi embora. E o que aconteceu comigo? Fiquei. Essa semana eu vi na televisão, o senhor lá estava cantando, né? E o moço acompanhando ele, caiu, e o moço ficou procurando ele assim, ele estava no chão. Morreu. Ali mesmo. Mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. Quando eu fico olhando assim, jovens, né? Da idade da Menísia para baixo, assim. Gostou? Jovens, oxe! Eu falei jovens da idade da Menísia para baixo. Oxe. As pessoas falam, eu tenho muito tempo. Quando eu tiver mais idoso, eu vou me preocupar com isso. Tem a vontade secreta de Deus, ninguém sabe. E ela vai se cumprir. E a vontade conhecida que é através das Escrituras. Eu fico pensando, pastor, que a gente já está em dias tão maus. Quando a gente acha que já viu tudo na TV, parece uma coisa ainda mais terrível de maldade, de crueldade. Eu fico pensando se vai passar desse século. Não sei. Nem eu, porque é uma vontade secreta. E se eu falar que eu sei? Estou mentindo. Vontade decretiva é essa, secreta ou conhecida, nós já falamos no último encontro. Vontade perceptiva é a vontade moral, é a vontade que as Escrituras nos apresentam como bênção ou maldição. Nós já falamos que maldição não é a ação de demônios, e sim a consequência dos nossos atos. Deus fala, segue por esse caminho, você segue por outro caminho, tem consequências. Você chega para o teu filho e fala assim, vai fazer tal coisa. Chega para a criança e fala assim, você tem que dormir cedo que amanhã tem escola dominical. Aí ela dorme tarde, o que acontece? Fica com sono na escola dominical. Fica com sono na escola, não aprende a matéria, são consequências. Não é a maldição do demônio. Mas essa vontade perceptiva, ela existe exatamente para medir o seu grau de cristianismo. Lembra que a gente falou no primeiro espaço? Entendeu? É o aio, é o nosso condutor. Essa vontade perceptiva ou moral, como você está perante as Escrituras, é o que vai dizer como está o seu cristianismo, como está o seu conhecimento. Não quer dizer se você é salvo ou se você não é salvo. Sinaliza que, mas não define. A gente vê os jovens vivendo como querem, as pessoas vivendo como querem. Como está aqui? O que as Escrituras falam? Ai, pastor, mas é tão bom, é tão gostoso. Mas o que as Escrituras falam? Qual que é o preço disso? Você vai pagar esse preço. Em algum momento você paga. Falava com uma pessoa essa semana sobre casamento. É muito bom ser amado. E às vezes as pessoas elas optam por uma série de outras formas de amor, que nem nunca assisti, misericórdia, mas está lá todas as formas de amar na novela da Globo lá. Não tem a forma que você quiser. Onde está na Bíblia? É a permissividade da sociedade. Claro, Hoje, né? claro, dentro da permissividade que Essa deu cultura de que pode estar com quem quiser e fazer o que quiser. E a gente vê a insatisfação também da vida, tanta depressão, tanta gente se suicidando, né? Tanta doença. Se você olhar hoje o nível de divórcio fora da igreja e dentro da igreja está mais do que fora. Pesquisas relatam que há mais divórcios dentro da igreja do que fora da igreja, porque as pessoas elas se unem sem Deus. Salmo 143, versos 8 e 10. Vamos falar um pouco sobre essa vontade perceptiva. Um pouco não, bastante. Citar várias referências bíblicas. Salmo 143.
3 e 10, 8 e 10. 143, versos 8 e 10. 8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. O salmista, Davi, ele está falando exatamente sobre essas dificuldades que a irmã dos reis estava falando antes do intervalo. E ele olha para a sua vida e fala: estou mal. Ele olha para Deus, levanta as suas vozes e fala: Deus, guia-me, mostra-me, me pega pela mão. Se eu estiver saindo, me corrige. Porque ele, como homem segundo o coração de Deus, ele vê que ele está andando sobre caminhos tortuosos e não caminhos planos. E ele fala: Deus, coloca meus pés no caminho plano. Ele não está pedindo prosperidade, ele não está pedindo riqueza nem saúde, ele está pedindo para fazer a vontade de Deus dentro de tudo que ele vive. Que ele possa ter o discernimento de saber: eu faço isso ou faço aquilo. Eu posso fazer isso e me dá muito bem, mas não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. O salmista mostra o seu desejo de aprender e fazer a vontade de Deus. E isso é o ponto principal. O seu desejo. Você olhar para Deus e falar: eu quero acertar, Deus. Mas eu sozinho, eu não vou acertar. Eu sozinho, eu vou fazer o que eu quero, o que a minha carne comanda. Nós temos decisões o dia todo o tempo. O que fazer? Essa decisão vai me dar recursos financeiros maravilhosos. Essa decisão eu vou passar lutas e dificuldades. Parece fácil essa decisão, para o mundo é. Mas às vezes o caminho espinhoso é o caminho que o Senhor quer que você trilhe. E sem a orientação dele, nunca você vai escolher esse caminho. Para que possamos aprender a fazer a vontade de Deus, é primeiro que a conheçamos. E os preceitos do Senhor estão revelados na sua palavra, Mateus 7, 21. Por favor. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O evangelista Mateus, ele está falando de quem aí? Hã? De quem você acha que ele está falando? Não. No primeiro parágrafo ele está falando dos fariseus, dos formalistas, pessoas que têm toda uma religiosidade, mas que não querem viver o cristianismo. E o Senhor está falando assim: nem todo que está na igreja, levantando as mãos aos céus e falando Senhor, Tu és santo, vai ser salvo. Falso profeta, falso cristão, falso pastor, falso evangelista, falso louvor, levita, falso. O coração está em outro lugar. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Que vontade? A vontade preceptiva, moral, revelada nas Escrituras. Ele vai obrigar você a cumprir uma vontade secreta? Lógico que não. Como é que você vai cumprir? Ele vai obrigar o quê? Aquilo que ele determinou para você. E nós temos, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que mesmo lá no livro de Levítico, Números, você via que tinha uma punição diferente para aquele que conhecia e aquele que fazia em ignorância. A pessoa que era ignorante em relação à coisa, ela tinha um outro tipo de tratamento. Deus, ele vai te cobrar daquilo que você está ouvindo, não do que você não conhece. Deus, ele podia cobrar de tudo? Podia, mas ele te cobra daquilo que você tem acesso. Pastor, então eu não vou ler mais nada, porque vou queimar as minhas Bíblias. Falaram a mesma coisa com o apóstolo Paulo. Então vamos parar, né? Eu não conheço mais nada, o que eu conheço eu já domino, está tudo certo.
Você ter acesso a já é uma forma de Deus poder te julgar. Você usar o recurso ou não, você vai ser julgado por isso. Eu vi um versículo lá do Salmo 119 e eu acho assim, um dos que eu acho mais bonito é o Salmo 119, é uma paixão pela palavra de Deus, do Salmo 119, né? Aí o versículo, não sei se é o 104, falando que ensina-me teus preceitos e eu detesto todo caminho de falsidade. E conforme você vai andando com Deus, mas assim, você vai ficando muito ativista. E aí o primordial, que é o seu relacionamento com Deus, vai ficando para trás e a gente vai se tornando religioso. E aí você está envolvido, fazendo um monte de coisa, mas o primordial que Deus requer primeiro é você, sua vida inteira na caminhada cristã, seu relacionamento com Deus. Isso é o primeiro. Só que a gente vai se perdendo. Nem todo aquele que chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, que é o que a Melissa está falando. Você está na igreja, tem ministério na igreja, mas você não tem Deus no coração. Você fala Senhor, Senhor, você não tem amor. Todo culto que você oferecer para Deus, Deus olhava para aquelas festas de Israel em adoração a Deus, ele olhava e falava assim: e eu tenho prazer em sangue de bodes e bois? Ou eu tenho prazer em que vocês obedeçam a minha palavra? Que é o desejo, a vontade moral, permissiva ou perceptiva de Deus. Essa tem que ser o nosso foco. Esse tem que ser o nosso foco. Nosso foco tem que ser olhar lá para as bem-aventuranças e você ser um cristão como Mateus capítulo 5 fala. O nosso foco tem que ser a manifestação do fruto do Espírito, como lá em Gálatas fala, Gálatas 5. Eu manifesto o amor. Não como uma obrigação. Eu manifesto o amor porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, e aí o jeito de eu mostrar para Deus que eu amo é amando a dos reis, é amando o Cláudio, é amando o Sebastião, é amando o Gabriel. Essa é a forma que a gente demonstra que a gente ama a Deus, amando o próximo. Por quê? Porque Ele falou que é assim que eu quero. Ele é soberano. É aquele exemplo clássico. Você gosta de que bolo? Eu gosto de bolo de chocolate. Eu não tenho aquele outro bolo para você. Se eu quero agradar você, eu faço o quê? Eu trago o bolo que você gosta, o bolo de chocolate. Se eu quiser trazer um bolo que eu gosto, eu não vou te agradar. E Deus fala: você quer fazer a minha vontade? Ama o próximo. Ah, mas não, eu quero é assim. Eu não quero de outra forma. Eu quero que você ame o próximo. Quando você amar o próximo, eu vou olhar e falar: ele me ama. Porque se ele ama aquele que ele está vendo, então ele pode amar aquele que ele não está vendo. Porque como que ele pode amar alguém que ele não vê se quem está perto dele não ama? Fale, Gabriel. Amar o próximo é amar os filhos ou amar a todos? Vontade secreta de Deus. Quem são os filhos? Ninguém sabe. Quem que você tem que amar? Todos. É simples. É simples, porque é muito fácil você amar aquele que está próximo de você. A dos reis passa, só um minutinho, a dos reis está passando uma necessidade. Pô, pastor, eu estou precisando de R$200 para fazer um exame. É muito fácil. Agora passa um cara na rua e fala que está precisando. A minha filha estava sentada com ela lá vendo televisão. Ela falou assim para mim, a gente estava num diálogo assim em casa, e aí ela falou assim: por que a gente não dá para todo mundo dinheiro? Que nem você falou, né? Tá lá no restaurante, e aí você tá comendo, a pessoa me dá um prato de comida e você fala: não tem. E eu falei para ela: porque o nosso coração ainda não tá. E ela falou para mim, eu falei assim: meu coração ainda não tá doador desse jeito. Uma senhora lá foi lá pedir o negócio de dinheiro para poder comer. A Rosângela mandou uma mão no bolso lá, pegou umas moedas, deu nela. Uma senhora fica lá na feira, a mulher pegou as moedas e jogou na cara da Rosângela. E aquilo me endureceu o coração, mas eu estou errado. Eu olhava para ela, e a gente finalizou a leitura da Bíblia com ela pelo 2º ano seguido. Ela já leu 2 vezes. Aí ela falou: nós vamos ler de novo. Eu falei: vamos ler o devocional de novo? Eu falei: vamos. Mesma sequência? Não dá para a gente ler para o lado? Eu falei: não. O que isso vai mudar?
Falei, questionamentos como esse que você está fazendo, vem de onde? Ela olhou para mim. Outra hora ela fez outro questionamento. De onde vem esse questionamento? Da sua leitura. Você começa a conhecer a vontade perceptiva de Deus, a vontade permissiva de Deus. O que acontece? Você começa a ficar constrangido, alguma coisa está errada. Ela começa a olhar para a situação e ela vê os outros e fala assim, como é que eu não estou manifestando meu amor para o próximo? Fale, querido. Essa história de amar os filhos, isso é natural, a gente ama. É fácil. Parece que tem um imã que puxa. E eu sempre desconfiei disso. Eu sempre pedi para Deus assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Que eu tenho medo de estar amando tanto essas meninas e esquecendo dos outros. Porque essas meninas não devem ser mais importantes que o mundo. Então, e Deus um dia me chamou para uma realidade que é como se eu estivesse dormindo, tendo um grande sonho maravilhoso. Eu acordei dentro de uma tempestade. Tá? Aí eu acordei mesmo. Aí não é mais aquele sonho maravilhoso, não. Agora é a realidade. Então, só para você entender, não precisa dizer, mas a gente não pode amar demais ninguém, principalmente os seus. Você tem que amar as pessoas. Qualquer pessoa que você vê que está carente de amor, dá amor para essa pessoa. Eu não sou amorosa, não, viu, gente? Mas amor não é só abraço e beijo não, tá? Pois é. Abraço é também, ó, com a mão no bolso, hein? Né? Aprendido que é assim. Você está precisando de mim, eu tenho que estender a mão. Nem sempre eu posso estender a mão do tamanho que você precisa. Mas se eu puder dar. Jesus está tratando, esse Mateus 7,21 que nós lemos, Jesus está tratando de combater a religião formal, que consiste apenas de rituais, e está condenando as atitudes hipócritas. Não basta apenas aparentar religiosidade, mas sim obedecer à vontade de Deus. É um dever seu e meu cumprir a regra de vida para nós, para que sejamos considerados membros da família de Jesus Cristo. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, essa pessoa ela é diferente. Não através da sua vida na igreja, através da sua vida fora da igreja. Lucas capítulo 12. Irmão Cláudio, Lucas capítulo 12, versos 47 e 48. E o servo que sob a vontade do seu senhor, e não aprovou, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas digna de açoite, com pouco açoite será castigado. Qualquer que muitos for dado, muitos lhe pedirá. O que ele está falando aí é com o cristão, hein? Você recebe muito conhecimento, muita oportunidade, o pau vai comer nas suas costas. Se você conhece pouco, você vai tomar pouca pancada. Não quer dizer que você, como eu já disse, que você pode, não vou ler, não vou estudar, não vou orar e fico com isso aqui, está tudo certo. Negativo. Igual eu e o Felipe, pastor, quando a gente se deparou com a reforma, né? Com o evangelho em si. A gente ficava falando, mano, era melhor a gente saber só a mudança ali, porque agora o negócio, a madeira tá comendo assim. Mas não tem como. Não tem como você conhecer um pouco e você se deter naquilo. Você tem que conhecer mais. É algo que é natural. Do salvo é o desejo de você continuar buscando e continuar com... É uma coisa que não é real. Não é real no sentido, não é real a palavra. Não é natural você procurar algo que te constrange. Na verdade, acho que não é nem um desejo, é uma necessidade que a gente tem. Que é gerado pelo próprio Deus. Porque se Deus não gerar no teu coração essa busca, você senta.
você para. A única forma de você continuar caminhando é você ter Deus no coração, porque Ele te constrange. É como uma pedra no sapato. Te constrange a você continuar caminhando e chegar o mais rápido possível, para você poder ter um lugar que você tira o sapato e tira a pedrinha e joga fora. Você tem que caminhar um tempo. E as pessoas que não têm, são dignas de pena e misericórdia. Dignas de pena e de misericórdia. Eu vi uma palavra hoje, aqui lá em casa de manhã, no domingo de manhã, meu pai assiste um pouco de algumas igrejas, assim, da missa também, e aí, acho que foi um padre, não sei, falando assim, que Isaías, ele citou esses 3 exemplos, Isaías plantou, Paulo colheu, e nós estamos desfrutando. Não concordo com isso. Se você pensar desta forma, você vai pensar que acabou, e não há, então eu não tenho que plantar. Não, fala assim, é um exemplo assim, só para a gente refletir, assim, que Isaías, assim... Todos plantaram. Abraão plantou para Isaías poder plantar. É cíclica a coisa, não consigo ver. Ele estava dizendo assim, que tipo aquele versículo, tem um versículo, né, falando isso, que um planta, aí o outro pega, o outro colhe. Mas aí o contexto da exposição desse versículo é que você não pode se fixar em uma pessoa, em uma determinada condição. Porque o que o apóstolo Paulo estava naquele momento, as pessoas falam assim, eu não sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Mateus, eu sou de João, Não, para. Não tem isso. No contexto que nós estamos, eu me converti antes que Apolo. Então eu plantei. Apolo está regando. Mas não quer dizer que isso aí é uma coisa estática, é uma fotografia, clique. Não é uma foto que é estática, é um filme que continua andando. É como Atos dos Apóstolos, ele nunca vai ser finalizado a escrita dele. Dentro das escrituras ele finalizou, mas ele continua dentro da sua vida. Você, como um apóstolo, como um servo de Deus, você continua caminhando e fazendo o quê? Escrevendo a história do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu sofro e completo a medida do sofrimento de Cristo. Não é que ele está fazendo algo a mais, ele está falando assim, eu dou continuidade. Em Lucas 12, 47, 48, muitos há no meio do povo de Deus que recebem o conhecimento da vontade do Senhor, embora não obedeçam, nem fazem conforme o que lhe está prescrito. Note que essa vontade de Deus pode ser conhecida através das Escrituras, não há outro meio. Além disso, aqueles servos que não observam a regra da conduta prescrita, recebem a devida disciplina. Daí a grande importância de se obedecer a palavra revelada de Deus. O que ele está falando? Que a cada momento que passa, você acrescenta conhecimento na sua vida e faz com que você avance mais, e você avance mais, e cada vez você avança mais. Mas, e as pessoas que ouvem e não obedecem? A parábola do semeador fala delas. Uns, a semente caiu, ouvem a teologia e falam assim, nossa, que maravilha, isso é de Deus, é maravilhoso, vamos! Daqui a pouco cansa. Eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que ler, eu tenho que orar. Que chato. Não dá para ir menos? Não dá para ler menos? Não dá para ler só de vez? Não dá para ler só no dia da igreja? Não dá para eu não ter que ter, eu sou cristão dentro da igreja? E as pessoas elas vão fazer o quê? Abandonando sementes que germinam rápido, outro caia nas pedras e a raiz não profunda, outras caíram à beira do caminho. Você está em cultos como aquele do Ano Novo, em que as pessoas vêm, pastor, que linda mensagem, eu amo. O que muda na sua vida? Não, eu só gostei. João capítulo 7, versos 16 e 17. Agora, tem uns versículos que eu penso assim, não sei se minha interpretação está certa, mas tem falando assim, que Deus já preparou as obras de antemão para que andássemos nela. E Deus opera em nós tanto querer como efetuar. Então, assim, os que estão buscando, não vem nada do homem. Então, se você está lendo, você está fazendo alguma coisa, tudo é ação de Deus. Então, assim, nada brota do homem. Então, assim, Deus já preparou aquelas obras para você, tipo, como se a gente fosse um boneco, não, coloca ali. Não. Assim, essa ilustração sua errada. Não, eu tô falando assim,
brota da gente. Se a gente está buscando tudo, é porque Deus está te movendo. Vontade diretiva, você faz o que Ele manda. Vontade permissiva, Ele te apresenta o conhecimento, fala para você que é o certo, você faz se quiser. Porque a pessoa fala, às vezes a pessoa fala, eu estou orando, eu estou buscando, como se fosse dela, mas nada vem da gente. Não, nada vem da gente, mas a gente tem a nossa participação, porque senão você cai naquilo que o Sebastião falou, é fatalismo. Então, se eu vou lá e xingo a minha mãe, é porque Deus fez. Ué, não é fatalismo? Deus não está no controle de tudo? Como é que faz isso? Nós temos a nossa participação, a nossa responsabilidade. Então, essa condição, esse exemplo que você deu de um boneco, Deus ele controla tudo, Ele faz tudo, então a culpa é tudo de Deus. Não, negativo, a culpa é nossa. Não é nossa, não é de Deus, é de nós. Nós temos as coisas que são direcionadas por Deus e Deus fala, é assim, e você vai fazer daquele jeito. Mas tem coisas que Ele fala, olha, Menízia, cuida bem do seu pai e da sua mãe. Mandamento, tá? Chega um dia que você está nervoso, fala, mãe, não enche o saco. Não foi Deus que colocou isso no seu coração, foi a sua pecaminosidade. Você sabe que está errado, Deus ele te dá condição para dizer não pelo pecado, porque Jesus Cristo já morreu por você, mas mesmo assim você opta por o quê? Quebrar o mandamento. Mas é porque eu citei esse exemplo, assim, não nesses casos negativos, mas assim, no exemplo, assim, de que os que se gloriam que estão fazendo coisas, mas não vieram deles, eles estão fazendo, tudo bem. É porque o Espírito Santo, Trindade, os moveu a fazer, mas eles se gloriam, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas não vem do homem, nada brota do homem. Isso é um sinal que a pessoa é serva ou não é serva? É sinal de que a pessoa é salva ou não salva? Porque até Paulo fala... Menízia, é um sinal que a pessoa é salva ou não salva? Isso aí cada um por si. Não estou falando, você não está especificando. Uma pessoa que faz algo achando que a força vem dela, é um sinal de que ela é salva ou que ela não é salva? Ela pode ser salva. Pode, mas é um sinal de que ela não é salva. Porque Paulo falou, se eu tiver que me gloriarei na cruz de Cristo, né? Então... Continuando, João 7, versos 16 e 17. Respondeu Jesus, o meu ensinamento não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Observe que a vontade preceptiva ou permissiva de Deus está ligada ao ensino da palavra. Por essa razão, Jesus disse para provar se a conduta dele era de Deus. Para que eles pudessem verificar, era necessário conhecer as Escrituras. Fazer a vontade de Deus aqui é o mesmo que conhecer a sua doutrina e obedecê-la. Por isso que eu te perguntei. Uma pessoa que faz as obras e diz, fui eu que fiz, ela tem um sinal de que ela não é salva. Porque as Escrituras, conforme você mesmo citou, eu não posso gloriar-me em mim mesmo. Esse conhecimento das Escrituras vai fazer com que você fale, não fui eu que fiz. Quem fez foi... Exatamente. De onde vem isso, Sebastião? Conhecimento da palavra. Mas você pode falar, fui eu? Mesmo que você não fale exteriormente, você fala, pô, realmente, a palavra foi demais. Você não fala para nada. O cara chega para você e fala, pô, pastor, que palavra? Você fala, não, que é isso? Glórias a Deus, mas o seu coração está falando assim, sou tremendo, hein? Porque, eu não sei se foi Davi que falou assim, Senhor, se o Senhor afastar a soberba do meu coração, eu serei irrepreensível. Livra-me da soberba e assim eu serei irrepreensível. Eu sei, não é isso, é esse o sentido, mas não é outro texto. Então, essa questão da soberba é uma das, acho que é o principal, entre aspas, é o principal pecado, né? Pra gente sempre, é uma luta muito grande, porque você sempre... O que é soberba? O que é soberba? Você se dá o nome como se você tivesse, aquilo é seu, né? Aquilo, você se gloriar daquilo, né? Porque é uma luta muito grande, você tem que estar sempre na consciência que você é só um vaso, que é Deus. Qual que foi o maior pecado de Satanás? Então, eu acho que é o principal pecado. É idolatria. O contexto da soberba é eu sou o melhor, eu preciso de mais, eu que mereço, eu que sou a fonte. Isso chama-se idolatria. O grande problema do ser humano é ídolo. Você cria ídolos no seu coração.
Eu sou o meu ídolo, eu sou bom, eu me comparo com o irmão Cláudio, o irmão Cláudio se compara comigo, eu falo assim, sou eu. Por que que a voz do irmão Cláudio ela é uma voz melhor do que a minha? É porque ele é bom? Ou porque Deus concedeu a ele uma voz mais afinada? A partir do momento em que o irmão Cláudio achar que a voz dele é melhor porque ele é bom, idolatria. Porque tem até um versículo em Provérbios falando que pra gente não elogiar demais as pessoas. Até o elogio a gente tem que tomar cuidado, Sim. porque a gente cria uma rede aos passos da pessoa. Sim, com certeza. É um grande perigo isso. As pessoas começarem a falar assim, olha, demais, olha, tremendo. Uma hora, aquele tapinha nas costas e fala assim, eu mereço. Por que não bateu aqui também? Eu quero 2. Para a gente finalizar nessa manhã, João 9,31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Deus ouve todo mundo? Não. Mas ele é onisciente? Sim. E como é que você lida com isso? Posso falar? Pode, ué. É porque o Espírito Santo leva a Deus nas nossas orações, né? Você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei se Deus ouve todo mundo. Você falou não. E eu falei, como é que fica o caso da onisciência de Deus? Ele é onisciente para aqueles que chamam a sua atenção, né? Então ele não é onisciente para tudo? Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, mas só uma parte? Não, ele escuta todos, mas ouve um pouco. Gostou, né? Saiu, né? Escapou, né? Ele escuta. Deus, ele ouve todos, mas ele atende aqueles que ele quer. Atende aqueles que ele quer. Aquele versículo de Hebreus é dos Salmos que fala, indo com fé e ousadia. Os textos do Novo Testamento são para os salvos ou não salvos? Do Novo Testamento? Que é o que você está citando. Porque fala É para salvo ou não salvo? Como é que você entende as Escrituras? Através de quem? de Jesus. E se a pessoa não tem Jesus, ela entende? Não, os olhos delas estão fechados. Então o texto é para quem? Para os salvos. Não tem medo de falar não, querido. O texto das Escrituras são para os salvos. Os salvos entendem. Os não salvos leem, pode ter a interpretação deles, mas aquilo vai servir para condenação. Porque eles não têm ótica do Espírito Santo. Eles vão usar as Escrituras como o quê? Julgo sobre a vida das pessoas. As Escrituras, elas são para nos tornar livres do domínio do pecado. Não livre para fazer o que você quer. Esses dias você falando isso, eu sei que eu estou falando demais, eu peço perdão. Mas, Enquanto você estiver falando dentro do texto, que é o que você está fazendo, pode falar à vontade. mas esses dias eu vi, não sei se é 1 Coríntios 4 ou 2 Coríntios 4, falando que os que estão seguindo Deus, eu estou falando as minhas palavras, né? Os que estão seguindo a Deus é cheiro de vida, estão andando no Espírito, mas para os que estão na perdição, andando na perdição, é cheiro de morte. E nesse mesmo capítulo, falando que nós somos como carta, né? Que as pessoas estão nos lendo, né? E não é com tinta, mas é com o Espírito Santo, mais ou menos assim. Não lembro essa versão sua aí. Eu não Não, eu tô falando as minhas palavras. É isso que eu estou falando, eu não consegui identificar através da sua versão. Então, assim, eu achei bonito, assim, falando que nós somos o aroma, para Deus nós somos o aroma de Cristo. E somos como uma carta que o mundo está lendo. Né? Ou deveria ser, né? Porque você só é perfume num lugar que o seu cheiro é diferente do que está lá, né? Porque se o cheiro for pior do que o que está lá, é cheiro podre. E o que acontece com a igreja hoje é isso. As pessoas estão muito mais preocupadas com seus próprios seres e vontades do que com o próximo. Tá? Senhor, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor porque podemos estudar um pouco mais da Tua vontade. Entendemos, Pai querido, que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sem o Teu entendimento, sem o Teu conhecimento, Pai, nós não conseguiremos cumprir os Teus mandamentos. Precisamos que o Senhor gere em nós, Pai, o desejo de Te buscar.
o desejo, Pai querido, de falar as coisas pertinentes ao Teu reino, que nós possamos ser edificados na força do Teu poder dia após dia, Senhor, até que o Senhor venha, até que a morte nos encontre e nós tenhamos cumprido, Pai, o nosso papel aqui na terra determinado pelo Senhor. Que nós possamos ser encontrados, Pai querido, naquele dia como filhos e filhas amadas em quem o Senhor se agrada. E possamos, Pai, assim, nos adentrar no reino celestial para viver a eternidade ao seu lado, Pai. Nos constrange para que nós possamos, Pai, ler as Escrituras e buscar nela o entendimento, buscar nela, Pai querido, o conhecimento, para que nós possamos ser guiados no caminho da nossa vida. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.